Pessoal, boa tarde. Agradecer a presença dessas pessoas ilustres aqui nessa live, agradecer pela aceitação do convite de Maré, representando o Banese. Foi uma live custosa para ser definida, né, Maraísa? Porque a gente levou um certo tempo e ela com a agenda cheia, mas graças a Deus ela conseguiu um espaçozinho para o CRC. Agradecer a presença de vocês. E passo a palavra agora para a Mônica, que vai conduzir essa live. Estamos fazendo o melhor que podemos, trazendo essas informações para vocês. Já tivemos atendida terça-feira. Às terças e quintas, estamos sempre fazendo essas lives, fazendo esses momentos para vocês. Certo? Quero agradecer a todos. O presidente pode fazer a abertura dessa vez, porque coincidiu com alguma outra reunião dele, e ele não pode participar, fazer a abertura, mas estamos todos aqui, temos conselheiros, Francisco, Sérgio, Elias, Evaneide, e quantos estão? Tá? E a Conselheira Federal, né, Gil? Gil, e a Conselheira Federal está aqui, nossa representante, Sandra Elvira, estou dizendo que esse Banese mobilizado. Sandra Elvira está conosco também, certo? Agradecer a presença de todos, professor Felipe, e os demais participantes que eu já mencionei o nome. Passo a palavra agora para a Mônica fazer a apresentação de Maraísa e dar andamento nessa. Então, boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecida demais por Maraísa disponibilizar um pouco do tempo tão precioso dela, que eu sei que ela está num corre-corre imenso, eu sei disso, porque tem muito tempo, como você falou, que a gente está querendo marcar essa live. Eu sei do esforço, viu, Maraísa, que você fez para estar aqui conosco. Vamos aproveitar aqui o máximo de você, para que a gente, assim, encerre no tempo que a gente previu, né? Então, Maraísa cuida lá do... Aliás, Maraísa, acho que você que deve se apresentar, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos, vocês me escutam bem? Ótimo. Meu nome é Maraísa, eu sou superintendente de crédito comercial de serviço aqui do Banese. Estamos nesse momento, de fato, como vocês falaram, num processo difícil e custoso para ajustar tudo que tem que ser ajustado nesse período de crise. Agradeço imensamente, em nome do Banese, a oportunidade de falar com a classe de contadores. Estamos sempre à disposição, somos parceiros, já fizemos trabalho com os conselhos, estamos sempre de portas abertas para todos vocês, para toda a classe, e a gente veio trazer um pouco mais de informações das linhas que já foram amplamente divulgadas nas nossas redes, em reportagens, mas viemos falar mais direcionado para o público, trazer as respostas aos questionamentos de vocês e nos colocar à disposição dos nossos clientes, da sociedade, dos clientes de vocês e de vocês também, contadores como os nossos clientes, para sanar aí algumas dúvidas e tentar passar por essa crise de uma forma mais tranquila possível. Então, nós ficamos assim com os nossos clientes, porque nós tratamos, a maioria aqui, com os pequenos clientes, pequenas empresas e médias. Então, geralmente nós fazemos essa ponte, né? O cliente está agoniado, tal, precisando do crédito, e ele vem para a gente, muitas vezes com uma série de formulários, e nos perguntam qual é o melhor banco, qual é a melhor taxa. Então, nesse momento, Maraísa, o que é que o Banese disponibiliza para as pequenas e médias empresas e até para as pessoas físicas, aqueles autônomos que estão nesse momento, né, atravessando por essa pandemia, muitos precisando de crédito, quais são as linhas de crédito que o Banese trouxe, e se elas estão disponíveis somente para quem tem conta no Banese ou para qualquer pessoa. Gostaria que você passasse isso para a gente.
Certo, Mônica. Veja, inicialmente é bom a gente informar que a gente remodelou algumas das nossas linhas de crédito. Então, vários de vocês já são nossos clientes, clientes de vocês já são nossos clientes também, e a gente fez uma remodelagem para atender melhor essa situação. Né? Desde o início da pandemia, o Banese vem disponibilizando serviços e direcionamentos para atender melhor o seu cliente nesse momento. A gente sabe que é um momento completamente atípico, com necessidades novas, mas tem uma necessidade que se mantém, né? Que é a de fluxo de caixa para as empresas, principalmente para as empresas. Então, nesse momento, desde o início da pandemia, as nossas ações se concentraram principalmente as ações de negócio, né? Porque temos diversas ações de serviço e de atendimento às agências, mas as ações de negócio, de crédito, se destacaram de duas formas, em duas vertentes. A primeira foi a prorrogação das operações de crédito para o público que foi mais afetado desde o início, que foi a PJ, de uma forma geral, né, todo o público de pessoa jurídica, e também os profissionais liberais e os pequenos comerciantes informais. Enfim, para esse público, inicialmente a gente tratou logo de prorrogar os contratos que eles já tinham aqui no banco. Então, a gente disponibilizou a prorrogação dos contratos, fazendo a carência de até 6 meses dos contratos que os clientes já possuíam aqui no banco. Né? Essa foi a primeira vertente. A segunda é, de fato, a concessão de crédito, aí do capital através dos capitais de giro, para direcionar para o atendimento de fluxo de caixa dessas empresas. Então, a gente criou esses dois canais iniciais. Mantivemos as nossas linhas de crédito, né? A gente já tinha todas as linhas de crédito que a gente já tinha, mas direcionamos o público, principalmente para as linhas de emergenciais. E aí você me perguntou quais são essas linhas criadas, quais são os direcionamentos aí para quem é cliente e quem não é cliente, não é isso? Então, vamos lá. A gente tem algumas linhas de crédito emergenciais para capital de giro, que foram direcionadas agora. A gente atende todo tipo de cliente. Hoje temos PJ, o comerciante informal, o microempreendedor, temos a pequena empresa, a média e a grande empresa. A gente atende todo o mercado, todo o comércio, né, e todos os ramos de atividade, primário, secundário, terciário. A gente tem linhas de crédito disponibilizadas para esse público, e principalmente para fluxo de caixa, a gente direcionou aí para o pequeno empreendedor, como você perguntou, e para a pessoa física também, que é comerciante informal. O fundo de aval é uma linha de crédito direcionada para esse público, porque é o público PJ e é o público PF também, mas mais direcionado para o pequeno, para o comerciante informal, para aquele cliente cujo crédito menor atende a necessidade inicial. Então, a gente tem taxas a partir de 0,5 e carência de até 9 meses. 0,5 mês e carência de até 9 meses. A gente tem também, além do fundo de aval, para valores maiores, para empresas um pouco maiores, e dependendo da necessidade de caixa dessa empresa, a gente tem a linha de capital de giro emergencial também, que é com taxa a partir de 0,9 e com prazo de até 36 meses e também com até 9 meses de carência. E aí você pode me perguntar, e como é que eu me adequo a essa taxa? Como é que eu sei qual é a minha taxa? Como é que eu sei qual é o meu prazo? Qual é o meu valor? Depende. E aí, pronto. E aí vocês, tanto quanto eu, sabemos que depende do capital da empresa, do porte da empresa, do faturamento, está fechada, está aberta, como é que está funcionando agora, qual é a efetiva necessidade, é fluxo de caixa, então a gente direciona para alguma linha. Então, a gente tem que entender qual é a necessidade do cliente. E, além disso, tem todas as questões técnicas bancárias que são referentes a qualquer banco, que são rating, como é que funciona o risco de crédito desse cliente, como é que funciona o perfil desse cliente, qual é a reciprocidade que o cliente tem com o banco, tem, não tem. Então, tudo isso é analisado. A gente tem esteiras de crédito automáticas, então, toda vez que existe um pleito para as agências que chegam
até as esteiras de crédito, tem as análises automáticas de todas essas variáveis possíveis para concessão de crédito. Então, tudo isso vai se adequar dependendo do tipo do cliente. Entendi. Então, isso quer dizer que vamos dizer assim, mais fácil para aquele cliente correntista, aquele cliente do banco. Sempre. Povo, não. Sempre para qualquer banco, Mônica. Sempre quando você mantém um relacionamento com o banco, a gente conhece o seu padrão de comportamento, né? E conhecendo o padrão de cliente, fica muito mais fácil a gente fazer análise de crédito, né? Os sistemas estarem mais aderentes à necessidade do cliente. É normal, porque você já conhece a capacidade de crédito do cliente, você já conhece o perfil de tomador do cliente, você já conhece o rating do cliente, a reciprocidade, tem a folha de salário, tem a folha de pagamento no banco, enfim, todas essas questões. Mas isso não quer dizer que a gente não conceda crédito para quem não é cliente, muito pelo contrário, a gente está aberto para toda a sociedade. Entendi. Atendemos qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de cliente. Já correntista, não correntista. O que acontece para os não correntistas é que esse processo é um pouquinho mais longo, né? Porque além da análise de crédito, né? Além dessa análise de crédito que é pertinente a todo mundo, a gente precisa conhecer esse cliente. E para conhecer esse cliente, a gente tem que abrir a conta, né? A gente precisa abrir essa conta corrente, a gente precisa de toda a documentação que já é enviada recorrentemente pelos nossos clientes, né? Vai ser enviada pela primeira vez por esse cliente, a gente precisa conhecer o faturamento do cliente, a gente precisa conhecer a necessidade do cliente, o perfil do cliente, para que os nossos sistemas entendam o padrão de comportamento dele. Então, a gente atende tanto o cliente interno quanto o cliente que vai se tornar, estamos disponíveis. A única diferença é que, para o cliente interno, a gente já conhece o padrão, já conhece a reciprocidade e já tem toda a documentação dele na casa, né? Então, é mais rápido. Sobre documentação, é isso que eu queria te perguntar. Vamos dizer, o cliente que você já conhece, que tem conta no Banese... Mônica, eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Estou ouvindo bem baixinho. Uai. Que houve? Melhorou? Melhorou? Com certeza foi a ligação que chegou para você. Para quem? Para mim? Não. Para ela. Ela está no celular. Mas peraí, só um segundo. Deixa eu ver. Tá me escutando bem, Gil? Bom. Tá. Chico, você tá aí? Antônio, é porque ela está pelo celular. Então, quando chega a ligação e a gente cancela a ligação, ele baixa o volume. Lembra, Mônica, quantas vezes a gente faz isso? Nas nossas lives. Uhum. Sandrinha mandando para você. Maraísa saiu da reunião. Não, porque ela entra já. Oi? Maria Salete está dirigindo e assistindo. Que honra, né, Salete? Marcos Alcântara está aí também, viu? Fala com ele. Pronto, estou ouvindo vocês melhor agora. Melhorou? Melhorou. Alguém me ligou aqui, né? O telefone não para. Eu tentei aqui. Acho que está melhor. Nós paramos na documentação. Aí, nessa época de pandemia, a gente vê, pelo menos eu tive, né, alguns clientes trazendo formulários para a gente preencher faturamento e pedindo para que a gente assinasse. Eu digo, mas que incoerência é essa? Mandando o cliente ir para a rua. Aí, me diga, no Banese é do mesmo jeito? Veja, então, o que é que acontece? A gente tem alguns tipos de operações de crédito diferentes. Para esse cliente, esse cliente informal, esse cliente com a necessidade de crédito menor, que é direcionado para o fundo de aval, a gente tem toda essa solicitação de documentação online, certo?
o cliente vai lá no site do Banese, no Fbank, e consegue fazer a solicitação do crédito dele diretamente no sistema. Se for para fazer abertura de conta, faz abertura de conta diretamente no sistema. A gente tem aqui um back-office que recepciona essa documentação e dá todo o andamento. A gente disponibilizou diversos recursos, agora diversos serviços, para essa comunicação ser toda online, né? Mas tem muita documentação ainda que a gente precisa recepcionar diretamente do cliente, principalmente para os créditos maiores. A gente precisa, para outros tipos de capital de giro, a gente precisa de um direcionamento maior caso o cliente não tenha conta conosco, né? Quando o cliente já é, o tomador já é cliente do Banese, a facilidade é maior, ele já tem um gerente de relacionamento com quem ele pode conversar, com quem ele pode, para quem ele pode mandar mensagem, mandar e-mail, o seu gerente de relacionamento já te acompanha. Então, isso é mais fácil. Para quem, para esse cliente, tem todas essas possibilidades. Para quem não é cliente e para quem é cliente também, tem a possibilidade do agendamento. Então, o cliente pode fazer, o cliente ou o não cliente pode fazer a comunicação com sua agência, a agência que já é sua agência de origem, e para aquela pessoa que não é cliente, a agência que ele escolher. Tem lá o agendamento, a gente disponibilizou nesse período o agendamento do contato lá com o gerente, através da plataforma do site do Banese. Então, o cliente pode entrar em contato, a pessoa pode entrar em contato com o seu gerente através daquele canal, e tem o chat também, que disponibiliza a comunicação com a agência. Então, isso ficou mais facilitado. Para quem já é cliente, já é rotineiro, né? Manda a documentação por e-mail para o gerente, essa documentação chega de alguma forma, alguma documentação complementar que precise para análise de crédito, né? Mas para quem não é cliente, ele pode fazer a comunicação através do agendamento, sim. E aí, combinar o melhor horário para entregar essa documentação. Eu digo isso por conta dessas declarações, que muito, assim, os formulários, declaração de faturamento. Então, o que acontece? Nós, as empresas de contabilidade, a maioria está em home office. E quem não está em home office, não está totalmente, quem não está totalmente de home office, tem pouca gente no escritório. E aí, os clientes nos ligam pedindo faturamento e assinado o faturamento. Aí eu digo, meu Deus, mas não tem, quem é do Simples? Tem a declaração do Simples, né? Assim, tem outros meios. E aí eu digo, vou aproveitar, falar com a Maraísa, porque quem sabe, né, facilita aí um canal para que nós possamos encaminhar essas informações. Porque quer queira, quer não, é gente que está transitando aí para lá e para cá. Claro. Né? E os nossos esforços desde o começo também foram para direcionar esse cliente para os canais de autoatendimento, né? Para o cliente que já para o cliente PJ, a gente está falando mais direcionado para o PJ, que já é cliente Banese, ele tem a plataforma dele, o BPJ, que ele faz toda essas solicitações, todas as transações da empresa dele dentro da plataforma, né? E as solicitações de crédito podem ser feitas diretamente com o seu gerente também. O gerente vai transacionar todo esse processo, e se for necessário o cliente entrar em contato, ter contato com o gerente, será uma vez só no momento de assinar o pleito, né? Então, essa comunicação pode ser online, pode ser por telefone, pode ser por e-mail. Desculpa, pode terminar, pode concluir. E para aqueles para aqueles não correntistas, né? Aqueles que a gente precisa conhecer esse perfil, saber quem ter acesso a essa primeira documentação. Para esse cliente, a gente pode, dependendo do tipo de operação, tem canais diretos para abertura de conta e canais diretos para envio de documentação, mas dependendo do tipo de pleito, a gente precisa de uma comunicação direta com esse cliente, sim. Entendi. Então, isso quer dizer que nós, contadores, temos que estar à disposição para, na hora que ele precisar preencher um desses formulários, e que muitos pedem que tenha a nossa assinatura, que a gente mande a assinatura. Não tem outra forma de a gente encaminhar isso sem precisar essa assinatura. É isso que eu queria falar contigo. Tá, você está perguntando. Porque aí é uma questão contábil. Eu não sei exatamente qual é a solicitação
direcionada desses clientes de vocês para vocês, mas a gente, né, como todo banco, precisamos cumprir as determinações dos órgãos reguladores, então precisamos você está falando de assinatura, a gente precisa dos documentos com comprovação, né? Eu acredito que deva ter Então, algo nesse sentido. por exemplo, declaração de faturamento. Digitais, né? Hoje a maioria por exemplo, as pequenas empresas, a maioria está no Simples Nacional. Então, facilmente, tem como você ver esse faturamento, que é o que eles geralmente pedem, o faturamento dos últimos 12 meses. Isso. Então, você manda aquela declaração do Simples, você tem o faturamento ali. Então, não é essa necessidade de, não, eu preciso que seu contador assine o seu faturamento. Está entendendo? Sei. Com relação... Entendo, Mônica. Veja, o que a gente... Entendo. A gente não faz nada muito diferente do que o mercado bancário exige, não. A gente solicita as documentações necessárias. Para a maioria dos clientes, a gente já tem a documentação aqui. O que a gente vai precisar é de alguma renovação, mas eu preciso entender melhor o caso específico. E aí, você pode separar algumas situações dessas para mim, para a gente ver qual o direcionamento. Tá, perfeito. Deixa eu ver quem não é cliente... Tá. E você me disse, você respondeu aí já, antes que eu perguntasse, que tem aqui uma pergunta para mim. O Banese está trabalhando de forma online, ou seja, eu consigo abrir uma conta. Como esses bancos que estão aí, né, com essa plataforma? Então, o Banese está nessa plataforma de abertura de conta online? Depende. Então, depende do tipo de operação e depende do tipo de cliente, né? A gente tem uma linha disponível que é o fundo de aval. Para essa linha, a gente conseguiu fazer o processo online inteiro, né? Então, o cliente faz a solicitação para o não cliente, ele faz, inclusive, a solicitação de abertura de conta online. Então, para esse cliente, a gente consegue fazer todo esse processo de forma online. São valores menores, né? Com efetivamente menor exigência da robustez de documentação. A gente tem para pessoa física o limite de até mais ou menos 10 mil, e para pessoa jurídica a gente tem o limite de 72 mil. É um limite mais reduzido, né, com taxas a partir de 0,5 ao mês. Então, para essa linha de crédito, a gente consegue a disponibilização online. Para algumas outras necessidades de crédito maiores, a gente precisa, para o não cliente, que essa abertura de conta seja via agência. Perfeito. Deixa eu ver se alguém está perguntando. Não tem. Pessoal, se vocês tiverem uma pergunta, é porque a Mônica está nervosa. Aí vocês Gil, eu não chat. estou nervosa, não, viu, Gil? Eu estou aqui procurando ver se alguém fez alguma pergunta, tá? Olha aí, Maraísa me deixou tranquila, pense. Que bom, fico feliz. Vocês podem fazer a pergunta aí no chat, que aí a gente repassa para ela. Gente, vamos participar. Já que ninguém está perguntando, enquanto alguém pensa em perguntar, vamos lá. Então, vamos partir para agora. O cliente está abrindo uma empresa e resolve abrir uma conta, tá certo? Ele pode fazer isso também de forma digital. Depende do tipo de operação, né? Se o pleito for de fundo de aval, que é essa linha de crédito que a gente disponibilizou online, com valores PJ até 72 mil, PF até 10 mil, ele consegue fazer isso de forma online através do site do Banese, né? Para determinadas linhas de crédito que requerem uma análise de crédito diferenciada por conta do valor, a gente precisa de toda essa abertura de conta passando pela agência. Entendi. Mas a gente disponibilizou para o cliente o agendamento. Então, os clientes conseguem fazer esse agendamento, os clientes ou os não clientes também, conseguem fazer esse agendamento através do site do Banese. Então, eles podem direcionar solicitações de horário, de data, através lá do agendamento e fala diretamente com o gerente.
mesmo para os não clientes. Perfeito. Ok. A gente, com a linha de crédito do fundo de aval, Mônica, a gente está direcionando bastante crédito àquele cliente que é desassistido, de uma forma geral. O MEI, é o pequeno empreendedor, né? Aquele cliente que tem uma necessidade de crédito pontual e não necessariamente tem uma resposta efetiva. Então, para esse cliente, a gente está disponibilizando um acesso mais rápido, porque a gente sabe que esse momento, de fato, é bastante complicado para as empresas com menor recurso, né? Com menores possibilidades. Então, para esses clientes, a gente direcionou a linha do fundo de aval, que é uma linha com fundo de aval do governo do estado de Sergipe, e para esses casos, a gente disponibilizou essa plataforma online. Entendi. Mas vamos lá. Eu estou aqui com um cliente, vamos supor que ele resolveu agora fabricar máscara e está precisando aí de 50 mil reais. Certo. E ele vai lá online, cadastra tudo, mesmo que ele não seja cliente Banese, ele vai conseguir esse recurso? Mesmo que ele não seja cliente Banese, 50 mil reais se enquadraria na PJ. Se ele for uma PJ e queira fazer esse pleito, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no site do Banese, ele vai enviar a documentação dele, lá tem uma parte que faz o questionamento de se é correntista ou não. Não sendo correntista, ele vai enviar a documentação dele de abertura de conta, tem o back-office aqui por trás que vai fazer toda essa análise de documentação e vai enviar também as documentações necessárias para a contratação do crédito, né? Tanto para ele quanto para qualquer outro tipo de cliente, qualquer outro tipo de pleito, as análises de crédito são feitas, né? A gente vai verificar endividamento interno, endividamento externo para quem não é cliente, como é que está o padrão de comportamento aí desse cliente. De uma forma geral, vai ser feita análise de crédito, mas é uma possibilidade, é um acesso maior de crédito a esse cliente. Tá. Agora, vamos lá, Maraísa, tudo bem. Se é um cliente que você tem como fazer ele tem um histórico de faturamento, de tal, é fácil. Mas e o histórico de comportamento no banco, né? Também isso é fácil. Mas um cliente que está iniciando agora com o Banese e ele tem pouco tempo de atividade, vamos dizer assim, como é que como é que ele pode confiar de que vai conseguir esse crédito? Você vai analisar o que dele? Porque se a empresa dele não tem histórico. A gente vai fazer, Mônica, análise de crédito de uma forma geral, como é feito em qualquer outro crédito. Claro, adaptada para esse momento de pandemia. A gente precisa entender desse cliente qual é a capacidade de pagamento dele, e isso, ainda que seja uma empresa mais antiga, uma empresa mais recente, a gente consegue extrair essas informações, né? Então, vamos ver como é que está a capacidade de pagamento dele. É um empreendimento que foi mantido aberto, não está aberto, está funcionando, como é que está gerando como é que está gerando receita agora, nesse momento, como é que está funcionando nesse processo de pandemia, qual é o rating desse cliente que foi gerado internamente, gerado externamente, como é que esse cliente está nos órgãos de proteção de crédito. Então, a gente vai fazer toda essa análise de crédito como é feito de forma automática, sempre para qualquer cliente. Então, eu não consigo lhe precisar se esse cliente vai ter acesso a crédito ou não. O nosso interesse, claro, é que tenha, né? A gente quer atender, de fato, os nossos clientes e começar relacionamento com não clientes, mas essas análises precisam passar pelos nossos sistemas, né? Então, eu não consigo te precisar se o cliente vai ter acesso a crédito ou não, mas a gente vai solicitar as documentações necessárias para que ele tenha acesso a crédito, mas isso vai ser analisado principalmente de forma automática. Tá. Entendido. Gente, o pessoal está tímido aqui. Ninguém quer saber nada? Tudo que foi dito já está satisfatório? Eu acho também que a gente a gente lançou linhas de crédito desde o começo da pandemia, lá em meados de março, né? Então, acho que a gente vem debatendo bastante essas questões
nas redes, né, nas mídias. Acho que está começando a ficar sedimentado. A Alessandra está perguntando aqui a carência, você até já falou, né? Mas repita aí, por favor, para ele. Pronto, a gente tem carências adaptadas às linhas de crédito. Lá no fundo de aval, a gente tem carência de até 9 meses, nos capitais de giro, a gente tem carência também de até 9 meses. Isso vai depender também do volume de crédito, da necessidade do crédito, do tipo do cliente, mas essa carência pode chegar até 9 meses, havendo o pagamento, começando o pagamento a partir de janeiro do próximo ano. Então, para aqueles clientes que fizeram a contratação no começo da pandemia, a gente tem um tempo maior, né? Mas é até 9 meses limitado ao começo do pagamento em janeiro do próximo ano. Tá, agora eu vou lançar uma pergunta, assim, que eu acredito que muitos estarão passando. Eu já sei até sua resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu estou com um cliente que ele estava tudo muito bem, tudo ótimo. Com a pandemia, ele teve que fechar as portas. Certo. Ele teve que fazer demissões, etc, etc, e o capital de giro dele foi embora. Certo. Esse cliente vai ter essa possibilidade, você acha que ele vai conseguir ter um crédito no Banese? Esse cliente está parado, é isso? Isso. A empresa está fechada. A empresa está fechada. Veja, Mônica, empresa fechada não é sinônimo de negação, de negativa de crédito, principalmente nesse momento que a grande parte dos nossos clientes, né, a grande parte do empresariado está com as portas fechadas. Então, a gente tem clientes internos que estão abertos, a gente tem clientes que são das atividades do serviço essencial, mas a gente tem diversos clientes, a grande maioria que está com as portas fechadas, mas também estar com as portas fechadas não é sinônimo de falência, né? Vocês bem sabem disso. Então, a gente precisa, nesse momento, também, né, não só o Banese, os bancos estão, nesse momento, disponibilizando crédito direcionado para esse momento de pandemia, para socorrer essas empresas para o recomeço, e esse recomeço virá, né? A gente precisa se solidificar junto aos nossos clientes e manter a estrutura desses clientes para que eles consigam passar por essa fase da melhor forma possível. Então, não estar aberto não é sinônimo de negativa de crédito, muito pelo contrário, né? A gente tem que entender qual é essa necessidade momentânea para ver, está precisando de crédito para pagar folha, está precisando de crédito para complementar pagamento de fornecedor, enfim, né? Todo mundo está tentando aí se ajustar da forma que dá, e estar com as portas fechadas não é sinônimo de negativa de crédito, não. É verdade. Até porque, em algum momento, essa situação vai passar e as empresas, muitas delas, vão se reerguer, né? Porque caso que está acontecendo com muita gente, né? Tem serviços que não vai abrir tão cedo e que está fechado. Exato. Que o que vai acontecer e são pequenos negócios, academias, por exemplo, né? As pequenas academias, o que acontece? Eles vão ter que demitir alguns funcionários, se não todos, vai passar por um período muito grande sem essa clientela que ele tinha, e, de repente, o sócio é que vai estar precisando que seja pago para ele, porque ele não tem outra fonte de renda. E aí, o banco vai disponibilizar para ele isso? Mas, veja, a empresa, ainda que esteja fechada, ela está ainda ela está fechada fisicamente, né? Mas ela permanece existindo, ela tem histórico, a gente precisa conhecer esse histórico dessa empresa, a gente precisa conhecer a necessidade atual, a necessidade futura, se essa empresa está no processo de se reinventando, que é o que está acontecendo com grande parte das empresas nesse momento. Então, assim como a gente tem também linhas de crédito direcionadas para PF, para esses sócios, né? Na pessoa física, então tem possibilidades de todas as formas. Tá. A Lacel, acho que é a Vaneide que está perguntando aqui, diz assim: se um cliente Banese já possui uma linha de crédito, pode fazer uma nova? E se tiver em atraso? Para adquirir alguma linha de crédito, o Banese exige garantia real, certidões? Pronto, se vamos por partes. Eu estou vendo aqui, abri o chat aqui. Se um cliente Banese já possui uma linha de crédito, pode fazer uma nova? Sim, pode fazer uma nova, e não só pode fazer uma nova, como pode prorrogar
essa operação de crédito que ele já tem internamente, né? E se tiver em atraso, a gente tem possibilidades também de renegociação de dívida, né? E com carência, então a gente consegue atender esse cliente que também esteja passando por dificuldade e não esteja conseguindo efetuar o pagamento da sua operação de crédito. Mas deixa eu só pontuar aí. Se ele está em atraso, como é que o Banese vai proceder? Vai liquidar esse antigo que está em atraso e fazer um novo com carência, ou vai deixar esse parado e ele vai... Como é que vai ser? Dependendo do prazo do atraso, a gente vai fazer uma operação de renegociação de dívida, concedendo a carência para esse cliente. Então, a gente renegocia a dívida dele e faz a concessão da carência. Aí ela continua. Para adquirir alguma linha de crédito, o Banese exige garantia real, certidões? Depende do tipo de empresa, depende do tipo de crédito. Na maioria das vezes, não são todas as certidões que são exigidas. Em alguns tipos de empresa, algumas certidões são exigidas, sim. Mas a garantia real funciona para os bancos como um mitigador de risco de crédito, né? Com aquela garantia real, você mitiga o risco de crédito de default daquela operação. Mas isso não é uma exigência absoluta, né? Isso é negociável com o gerente, isso é negociável nas alçadas. Então, não necessariamente, para qualquer operação de crédito, o cliente precisa ofertar garantia, não. O pessoal está tímido com relação a... Alessandro está perguntando aqui, essa linha de crédito para as empresas de serviço também, né? Sim, a gente atende todo tipo de empresa que esteja constituída, então, para empresas de serviço, para comércio, para indústria, atendemos sim. E ele está perguntando aqui a carência também, né, Mônica? As carências podem chegar até 9 meses e a gente está efetuando as linhas de crédito com carência. Maraísa, aproveitando a pergunta de Evaneide, da Lacel Contabilidade, esse cliente que estava devendo e que vai ser renegociado, a taxa de juros dele vai ser para quem está pegando um agora, ou vai ser uma taxa diferenciada, ou seja, maior do que a que ele tinha antes? Para a prorrogação ou para a concessão de crédito? Por exemplo, ele estava devendo, aí você disse que vai renegociar essa dívida, né? Então... Certo. Ele vai pegar... Não, Mônica, pelo menos manter a taxa de juros do contrato anterior, não subir. Do contrato anterior, entendi. Isso. Inclusive, as prorrogações, né, porque aí a renegociação é quando o cliente não está conseguindo pagar as parcelas, está devedor em atraso. Mas para as renegociações de dívida, para as prorrogações de parcelas dos contratos que os clientes já tenham, não existe majoração da taxa de juros, não. A taxa de juros é continuada. Entendi. Antônio está aqui perguntando, algo específico para os empresários de contabilidade? Claro, temos linhas direcionadas para todos. Com certeza. SPL tem específico para essa área de contabilidade. Deveria ser uma taxa bem pequenininha, viu, mas não é isso. Veja, a gente sempre teve uma relação muito próxima com os escritórios de contabilidade, né? Somos parceiros em algumas linhas de crédito de pessoa física, como antecipação de imposto de renda, né? Temos os contadores em bastante parceria com o Banese. E a gente tem linhas direcionadas para os contadores também, né? A gente consegue agrupar nossas linhas através dos nichos de atividade e temos linhas disponíveis também. Vocês podem procurar, não precisam só incentivar os seus clientes, podem nos procurar também. E agora, então, né, com essa era de tecnológica, mais do que tudo, precisando de toda a tecnologia, né? Com certeza, e com atividade, de uma certa forma, diminuída, né?
Verdade, verdade. E muito trabalho, né? Não, atividade até que está muito. Agora, sim, a gente não tem. Muitos clientes estão com as portas fechadas, porque Exato. os clientes de shopping mesmo estão com as portas fechadas, mas nem por isso a gente está sem trabalhar. Pelo contrário, estamos trabalhando muito, porque o Imagino, empregado, o funcionário, né? Então, imagino. ou seja, mais trabalho e menos dinheiro para É, a contabilidade. exatamente. E tendo que manter muitos dos pagamentos fixos, né? Então Exatamente, é bem difícil. exatamente. É. E outra, né? A gente teve que adaptar funcionário em casa, que teve que, quer queira, quer não, quem tem que arcar com isso é a empresa de contabilidade. Então, é custo, ou seja, estamos tendo custo, no entanto, o faturamento. Com certeza, com Né? certeza. Isso é verdade. Mas como isso vai passar e vai passar, Vai, a gente está aprendendo muito, né? Estamos todos aprendendo. Olha eu aqui fazendo live, né? É um processo de se reinventar, né? Os bancos estão funcionando dessa forma também, todos eles. A gente está passando por um processo de transformação tecnológica que tem que ser feita, assim como todos os outros, direcionando o maior volume de serviços, porque a gente tem que tentar evitar, né, aglomeração nas agências. Então, é um processo, e assim como todas as outras empresas, também estamos sofrendo com contingente, né, estamos contingenciados, porque temos muitos funcionários também, como todo mundo, em grupos de risco, então as atividades são bem contingenciadas e é difícil também. Salete Barreto está aqui perguntando, e o valor para as empresas contábeis? Eu acho que ela quer saber qual o limite. Não é isso, então, Salete? o limite sempre vai depender da capacidade de pagamento da empresa, né? Então, quem efetivamente direciona o limite de crédito é o próprio cliente, né? Dependendo da capacidade de crédito dele, a gente não tem uma linha disponível para nenhuma atividade aí, que seja contabilidade, a gente só concede até X, ou a partir de X. Não necessariamente, depende do tipo de empresa dentro ali daquele ramo de atividade. A gente tem taxas também para os contadores, né, para os prestadores de serviço de uma forma geral, para essas empresas, tanto na linha fundo de aval, como nos projetos emergenciais, como nas demais linhas que a gente já possuía limites de crédito de uma forma geral. Então, temos linhas aí a partir de 0,5 ao mês, 0,9 ao mês, depende da capacidade de pagamento e do volume de crédito que o cliente precise. Evaneide está perguntando aqui, da Lacel Contabilidade. Empresas que não têm certidão negativa por motivo diverso, e agora, nesse momento de pandemia, o Banese tem alguma linha de crédito especial? Ela saiu, deve ter saído, Mônica. Tá dando show, hein? Quem? Voltou. Voltou? Voltou. Voltei. Então, Evaneide está perguntando aqui, da Lacel Contabilidade. Empresas que não têm certidão negativa por motivo diversos, e agora, nesse momento de pandemia, o Banese tem alguma linha de crédito especial para esse pessoal? Para empresas que não têm certidão negativa, depende, a gente precisa analisar o caso concreto, mas as portas, o que eu posso afirmar para vocês é que as portas não estão fechadas. A gente está vendo o direcionamento das linhas de crédito que podem ser direcionadas para esse e para qualquer outro público. Mas as análises de crédito têm que ser feitas. A entrevista com o gerente, a comunicação com o gerente, para quem já tem seu gerente de relacionamento, eu aconselho que procure o seu gerente de relacionamento e ele vai te direcionar, dependendo da sua necessidade do momento, dependendo das condições de crédito que o cliente esteja. A gente sabe que tem cliente que está passando por um momento mais difícil de condições de crédito, e para isso a gente vai fazer análise, né? Então, o quanto antes nessas situações procurar o seu gerente de relacionamento, melhor. E para quem não é nosso cliente, fazer o agendamento para se comunicar com o gerente, escolher lá a agência que é mais próximo da residência ou da empresa e apresentar toda essa situação, e o gerente com certeza vai saber direcionar para as linhas de crédito possíveis.
Não está congestionado, não, né? Nesse tempo lá, né? Mesmo com o agendamento, está demorando, como é que está? Então, a gente tem, né, com as limitações impostas de atividade, somos atividade essencial, mas a gente não está atendendo toda e qualquer situação a todo momento, né, porque o horário foi reduzido de todos os bancos, né, o horário foi ajustado, então o nosso também foi, mas o interessante do agendamento que a gente disponibilizou é que, de fato, o cliente só vai quando não tiver ninguém, né, para uma proteção da agência, dos gerentes e dos funcionários, para uma proteção do cliente. Então, essa ferramenta do agendamento tem dado muito certo, porque o cliente só vai, de fato, quando está no momento que a agência está mais vazia. Mas não tem tido aglomeração, não, de forma alguma. Tá. Mas esse tempo de espera, você tem ideia de quanto tempo? Um dia, 2 dias? Depende da agência. Tem agências que têm uma demanda muito maior, claro, né? Que são agências que trabalham muito com pessoa física, então a gente sabe que o volume é muito maior, mas o que eu posso dizer é que vocês não ficam sem resposta. Né, não é para ficar sem resposta, o cliente não pode ficar sem resposta. Entendi. Isso, o atendimento tem que ser de forma imediata, pelo chat, pelo agendamento. Claro, a gente está com contingente contingenciado de funcionários, mas esse atendimento é sempre feito sim. Tá. Agora, Maraísa, você falou que ele poderia fazer tudo isso online. Depende. Para o fundo de aval, né? Para o fundo de aval, que é aquela linha de crédito, lembra que tem o valor reduzido Uhum. até 72 mil para PJ, até 10 mil mais ou menos para PF. Para essa linha de crédito, que é uma linha com fundo de aval do governo do estado, a gente direcionou o atendimento nos canais. Né? Para linhas de crédito com valores maiores, a gente precisa do atendimento presencial. Mas o Tá. atendimento presencial, Mônica, dependendo do cliente, se já é um cliente da casa, esse atendimento presencial é para assinatura do contrato, né? Porque Ah, ele pode fazer toda essa comunicação através do telefone, através do e-mail com seu gerente de relacionamento. Para os clientes novos, né? Para os não clientes que estão passando a ser clientes, aí essa comunicação precisa em algum momento acontecer com o gerente mesmo. tá. Compreendi. Então, mesmo para esses que você disse que tem um fundo de aval, mesmo para Não, esses. para o fundo de aval é online. Não, online. Online, isso, Tá. isso. Que tem esse valor reduzido, né, do pleito. Certo. E aí, se ele, por acaso, ele vai saber online. Sim, lá tem os critérios. Lá Sim. tem os critérios, é isso. Sim, sim, tem sim. Salete está colocando aqui, ó, Maraísa, tomara que não tenha muita burocracia. As empresas estão em situação delicada, precisando de incentivo. Verdade, Salete. Eu sei disso, Salete, sabemos disso. Estamos trabalhando para desburocratizar todo e qualquer processo, mas o que eu preciso que a gente deixe claro é que somos um banco, somos regulados pelos órgãos reguladores, a gente precisa atender as demandas dos órgãos reguladores, e para isso a gente precisa muitas vezes de documentação, a gente precisa muitas vezes de uma análise completa da concessão de crédito, né? Mas estamos num processo de desburocratização, sim, queremos facilitar o máximo possível a vida do nosso cliente, até porque a gente precisa desse processo de desburocratização, a gente já atua dessa forma, porque a gente precisa também atender um volume de clientes considerável, né? Então, para isso, a gente precisa facilitar o acesso, mas precisamos de documentações, precisamos, às vezes, de realizar algum tipo de questionamento ou solicitação por conta das regulações mesmo. Ok. Francisco, Chico está aqui dizendo, existe um número específico de telefone por algum celular, porque no telefone fixo ele diz que está difícil de conseguir falar. Dependendo da agência, dependendo do horário, porque nas agências, por determinação, existe uma modificação do horário, né? Então, as agências de todos os bancos não estão funcionando mais nos horários anteriores. Então, de fato, em alguns momentos, esse contato vai ser mais difícil. Mas pode, no site tem todos os telefones das agências. Eu posso também encaminhar aqui para a Mônica todos os telefones das agências, com todos os nomes dos gerentes, que eu acho que isso vai facilitar o direcionamento também dos clientes.
dependendo da linha de crédito, como eu já falei, tem a disponibilização direta no canal, e muito importante, que além dos celulares, além dos telefones fixos das agências, tem o agendamento, tem o chat. Então, pode falar diretamente com quem vai lhe atender diretamente é o gerente da agência. Então, tem esses canais digitais que estão sendo mais rápidos. Esses canais digitais estão lá no site do Banese, Estão né? no site, agendamento, chat. O chat é para quem já tem relacionamento, né, para o cliente, porque tem o direcionamento da agência, e o agendamento pode ser feito por clientes e não clientes. Tá. Então, lancem mão desses recursos tecnológicos mesmo, porque está sendo mais acessível. Tá. Então, encerrando a minha pergunta, que eu não tenho mais o que perguntar, a não sei que alguém pergunte aqui. O Banese está, por exemplo, eu estou com um cliente que não tem conta no Banese, ele quer abrir, então ele pode trabalhar como esses bancos digitais, ou seja, o Banese está tendo essa plataforma digital, vamos dizer assim, ele vai ter a sua conta aberta, e se ele quiser linha de crédito, ele também vai ter, sem precisar ir na agência. Depende. Depende do tipo de linha de crédito, depende do tipo de concessão de crédito, do volume de crédito pleiteado. Então, para a linha de crédito do fundo de aval, para essa linha, há disponibilização no site do Banese, do envio dessas documentações de forma online. Vai ser recepcionada aqui por um back-office que vai fazer toda essa análise. Então, aqui existe essa possibilidade. E ele não vai precisar ir na agência. Isso, para esse tipo de crédito. Uhum. Para os demais tipos de crédito, para não clientes, é preciso que exista o relacionamento com a agência, a ida na agência, sim. Ou seja, aqueles acima de 72 mil. Isso, exatamente. E além do valor, né? O fundo de aval é uma linha de crédito que contempla alguns critérios que estão lá descritos no site. Então, para os clientes que se adequem a esse critério, ótimo, pode fazer o pleito. Para os que não se adequem a esse tipo de aos critérios da linha, são direcionados para outro tipo de linha e precisam se comunicar com gerentes. E para que ele acesse, eu disse que era a última, tá vendo, Maraísa? E para que ele acesse lá, de forma, eu estou aqui no site do Banese. Certo. Aqui aqui, Banese e tal, como é que ele vai ver que ele pode fazer isso? Eu não estou vendo aqui. Mônica? Oi? Oi, estou ouvindo. Oi. Entendeu? Oi, eu estou aqui no site do Banese. Então, onde que ele vê aqui que pode abrir essa conta de forma online? Ele vai no FBank, na solicitação do FBank, e aí tem todos os critérios possíveis. O que eu posso fazer para você é depois fazer os prints da tela, um caminho do fluxo, e te envio que você compartilha aí com o pessoal. Ótimo. Pronto, porque fica mais acessível, certo? Isso. Tem alguém aqui perguntando pelo checklist, mas você já disse que lá no site Sim. tem toda a documentação necessária, viu, Wendel? Sim. Então é só ir lá no site. Isso, e eu mando para você o caminho. Ok. Que aí você compartilha com o pessoal. Ok, perfeito. É isso. Ótimo. Feita, alguém acredita que não? Vamos encerrando por aqui, né, Gil? Maraísa, olha, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso esse nosso debatezinho aqui, né? Esclareceu bastante para a gente. E que bom saber que o Banese está usando a plataforma digital. Fiquei muito feliz, eu não sabia. Sim, estamos. Para determinados tipos de solicitação, estamos sim. Estamos principalmente focando no agendamento no chat. É uma forma do cliente se comunicar com a sua agência sem precisar ir na agência. E aí vai entender, nessa comunicação online, ele vai entender se de fato ele precisa ir na agência ou não, porque tem recursos que ele pode resolver já dali na plataforma. Então é uma possibilidade. Eu que agradeço a parceria de vocês, estamos aqui à disposição para os contadores, para os não contadores, para os clientes dos contadores,
e nos colocamos à inteira disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Você tem os meus contatos, então pode falar comigo que eu vou esclarecendo e você vai passando para o pessoal aí. Muito obrigada, Maraísa. Imagina, estou à disposição. Vocês também, muito obrigada de vocês estarem aqui participando. Desculpa, Maraísa, te interrompi, pode continuar. Não, imagina, só terminando que eu estou à disposição, o Banese está à disposição de vocês e do público de vocês. Muito obrigada. Gil, você com a palavra. Mais uma vez agradecer pelo convite. Pessoal, estamos sempre fazendo lives nesse sentido. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma necessidade, que tiver o meu contato, quase ninguém tem meu contato, tem o contato de Mônica. Pode sugerir o tipo de live que vocês querem ouvir, podem sugerir as pessoas, né? Vocês estão no dia a dia, sabem quais são as dores que vocês estão passando. Certo? Agradecer a participação. Maraísa, não é tirana, não. Realmente o Banese trouxe uma nata de contadores para essa live. Que bom, fico feliz. Mas não é mérito nosso, não, é mérito de vocês. Certo? Então, veio uma galera muito boa. Quero agradecer a participação de vocês. Próxima semana, estamos fechando uma live da Comissão das Mulheres. Então, dia 19 já está previsto. Estamos nossas peças para divulgar. Maraísa me perguntou por que nós estamos usando essa plataforma. Pessoal, está sendo a plataforma que eu estou usando para a faculdade, então foi a que eu me adaptei mais rápido dentro dessa pandemia toda. Vamos tentar fazer alguma coisa no Instagram, certo? Para poder a gente também divulgar um pouco o Instagram do Conselho, né? Porque por mais que a gente divulgue, essa plataforma ainda deixa a gente muito fechado, né? Como se estivéssemos dentro de espaço só de contador. Certo? Então, só agradecer, gratidão mesmo por todos. Certo? E próxima semana nos veremos novamente. Moniquinha, minha gratidão a você está ficando expert, né? Live, né? Pena que eu que agradeço. Mas ele foi o primeiro aí a fazer essa live com você, certo? Quem quiser deixar algum recado aí, pode falar. Salete, quer falar alguma coisa? Boa tarde, eu quero. Sabia! Gil, não posso deixar de falar, né, amiga? Gil, eu quero parabenizar você por esse projeto dessas lives. Está sendo muito importante para que nossos colegas, nossos clientes possam ter conhecimento desses temas. E especialmente parabenizar aí a Mônica, né? E a palestrante Maraísa. E a Mônica, você está 1000, né? 10 não, viu, amiga? Você está 10. Outra coisa, Gil, gostei do horário também. Tem que ser assim, tem que acabar, não pode ficar muito tempo numa live, porque senão as pessoas vão saindo e não assistem. Isso. Ela acabou fechando. Nossa hora. Bom, já estamos no nosso horário. Obrigada, Salete, pelas palavras. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Até mais, obrigada. Maraísa, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada.